Amén. Póngase en pie, por favor, vamos a orar. Levante sus manos aquí al altar. Padre, queremos honrarte, bendecirte, presentarte la vida de Pastor Djalma en esta hora. Él ya tiene la palabra, Señor. Él ya puso su corazón alineado con el tuyo. Nosotros queremos, como ovejas tuyas, como hijos, recibir esa palabra, ponerla, Señor, en nuestro corazón como una semilla se planta en la tierra. Que nuestro corazón, Señor, sea tierra fértil para que esta palabra dé frutos y frutos abundantes. Nosotros bendecimos la vida de Pastor Djalma, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Quero agradecer a Deus primeiramente, ao pastor Juan, pastora Lucilene, por a rica oportunidade que tenho de ministrar a palavra do Senhor. A responsabilidade está sobre meus ombros hoje. E o último jueves que ministrei, não sei se os irmãos estavam aqui, eu falei sobre azeite. E quando o pastor Juan me chamou de novo para ministrar, eu não tinha finalizado aquela prédica e faltou uma parte. E esta palavra começou a arder em meu coração. Então vengo 2 dias tentando estudar outra palavra, mas não me salia. Não me salia outra palavra. Cambiei versículo, pus versículos. E afinal digo: Senhor, sei o que o Senhor queira para ministrar. E é uma palavra muito boa, que vai nos confrontar e nos guiar a viver llenos de azeite. Amém. La última prédica recebi, os irmãos me enviaram mensagens, uns me agradeceram. Alaba a Deus, que realmente impactou. Que bueno. Então, a palavra de hoje se encontra em 2 Reis, capítulo 4. Pode se assentar, os irmãos. 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 2. Quero aqui justificar minha esposa, linda, mulher especial, extraordinária. Não pode estar aqui hoje, tem um compromisso com a empresa e hoje não pode estar. Mas envia um abraço a todos vocês. Por esse motivo não pode estar me acompanhar hoje aqui. Amém? Todos já está? 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 12. O título da mensagem é Geração de aparência, hogares sem azeite. Diga comigo: geração de aparência, hogares sem azeite. É forte, hein? Se tu queres levantar, esse é o momento. Diz assim a palavra do Senhor: certo dia, a viúva de um membro do grupo de los profetas foi a ver Eliseu e clamou: meu esposo, quem te servia, ha morto, e tu sabes quanto ele temia ao Senhor. Pero agora ha venido um acreedor e me ameaça com levar-se a mis 2 hijos. Diga comigo: 2 hijos como escravos. Como puedo ajudar-te? Disse Eliseu. Perguntou Eliseu: dime, que tens em tu casa? Não tenho nada, só um frasco de azeite de oliva, contestou ela. Irmãos, vemos uma situação de uma viúva. Todos sabem que em os tempos de Israel, uma viúva sofria muito porque não era amparada como devia ser. Então é claro, agora vemos uma viúva que perde seu marido. Em seguida que ela perde seu marido, é claro, os acreedores ligam. Para correr não era para correr os 2 hijos. A deuda desse homem era enorme. A deuda que ele derrou para sua família era enorme. Que passou dentro deste hogar? Se ele era um servo temente a Deus, mas o que passou? A Bíblia diz que aquele que não cuida de los suyos é pior do que o incrédulo. Então aqui vemos uma situação de um homem que deixou uma deuda, irmãos,
para que um credor venha levar a seus filhos, cada pessoa, quando era vendido como escravo, era 30 ciclos de prata, que era vários dias de trabalho, de uma jornada de um trabalhador, vários meses de jornada de um trabalhador. Um era 30, 2 era 60 ciclos de prata. Era impossível esta mulher pagar essa deuda, ou senão a única maneira que dela pagar a deuda era que chegasse um dos parentes e redimisse, chegasse e comprasse essa deuda, como nós outros que estamos aqui, que fomos redimidos. Havia uma deuda que não podíamos pagar, mas Cristo Jesus, através da cruz do Calvário, nos redimiu, e aqui estamos. A única maneira que esses 2 filhos não fossem levados a ser escravos era que um dos parentes redimisse. A situação dessa mulher era desesperadora. Se nós outros vamos a ver, as viúvas que passaram na Bíblia Sagrada passaram por muitas lutas, porque vemos a viúva de Naim, seu marido está morto, também morre o filho, o único que poderia prover em sua casa. Agora vemos uma mulher também que os 2 filhos, o que podem prover para ela alimento ou condições para sobreviver, são os 2 filhos, e vão levar a ser escravos. Então a situação era desesperadora. A situação era desesperadora, porque não só perdeu o marido, mas também está perdendo os filhos. Uma coisa, os filhos iam ser escravos por 6 anos. No 7º ano, eles poderiam ser libertos. Agora te imagine-te esses 2 filhos, vendo que um padre que serviu a Deus, que fazia parte de um grupo de profetas, e tu padre morre e deixa uma deuda a qual os 2 têm que ser escravos. Como que estaria a mentalidade desses filhos? Como que eles iam imaginar-te? Um padre que não cuidou de sua mamãe, que não cuidou de eles. Uma geração de aparência, hogares sem azeite, ela não tinha nada. É que ela não tinha nada dentro de tua casa de valor para pagar a deuda. Então a mulher está desesperada, porque não é nada que ela tenha dentro de tu hogar que possa quitar essa deuda. Hogares sem azeite, hogares sem altar, hogares sem presença de Deus. Tem cuidado. O que tu está ensinando a tus filhos? O que tu está levando? Porque claro, quando não há dentro de sua casa um altar de adoração, não há espiritualidade, seus filhos vão se tornar escravos dos sistemas deste mundo. Irmãos, eu estive aqui em uma casa de recuperação de drogados, e a maioria dos drogados que estavam ali era falta de paternidade, falta de um lar lleno de azeite, falta de um lar espiritual. Sofreram, padeceram dentro do lar. A mãe era drogada, o padre também, ou a madre se tornou prostituta. Era um hogar disfuncional. E sabe o que eles buscavam? Afuera, drogas. Eu quedei um tempo ali, e 90% do que ali estavam era falta de um lar onde tivesse azeite, a presença do Senhor. E como eu falei da última vez, o azeite não se pede, se compra. Como as mulheres que estavam ali, que das lâmpadas, que umas diziam, não, me dê um pouco de azeite, ela dizia, não, vas a comprar. É nossa responsabilidade ter um lar lleno de azeite. Agora vemos um homem que era temoroso a Deus, mas que passou? Era a aparência apenas. Quem sabe num templo era uma coisa, e na casa de papai era uma coisa, mas em sua casa não tinha azeite. E uns filhos criados sem uma mentalidade espiritual. Entenda uma coisa, irmão. Quando se acaba o azeite, eu via uma série que falava, me encanta isso, porque diz que encontraram em Roma uma montanha. Diz que a montanha de Roma é o Monte Testácio.
Estácio. Era uma colina, um monte enorme, uma colina, formada por completo por milhões de vasijas rotas, ânforas, sobretudo de azeite de oliva, na época do Império Romano. Por que tantas vasijas de azeite? O Império Romano se consumia muitíssimo azeite para cozinhar, para iluminar, para higiene corporal, rituais religiosos e etc. Então se ligava muito azeite naquela época em Roma, através de Espanha e outros países. Entendam uma coisa, a importância de ter azeite espiritualmente em nossas vidas. Por quê? Porque lá, vasijas de azeite, quando o azeite vai se acabando, se acaba, as paredes de las vasijas têm poros, e tudo que se queda ali, pegado do azeite, se queda rancio. Então, quando o azeite se acabava, a vasija tinha que ser rota, porque não servia para verter outro azeite de novo. Porque se tu vertesse azeite em uma vasija que está contaminada, o azeite se quedaria malo, rancio. Então é claro, todas essas vasijas que estavam ali foram vasijas de azeite que se acabaram. E o que fazem os romanos? Eles corriam nessas vasijas, rompiam essas vasijas e amontoavam e echava cal, porque uma vasija sem azeite, ela olha muito mal. Um ser humano, um servo de Deus, quando não tem azeite, o olor é fatal, olha muito mal, se desvia da presença de Deus, se desvia do foco que a qual foi chamado. Então é claro, aí diz que rompia essas vasijas, amontoava e echava cal e echava terra, para que não olhasse tão mal. Quando nós deixamos faltar azeite dentro de nossa vasija, porque a Bíblia diz que somos vasos para que a excelência do poder não seja de nós outros, mas sim do Senhor. Aqui o valor não está em la vasija, mas o que faz a contener a vasija, que é o azeite, que é a unção, a presença do Senhor. Então é claro, se a vasija se queda sem azeite, é outra nova, uma nova criatura tem que nascer. Nunca deixar a vasija sem azeite, porque se queda a vasija sem azeite, se quedará rância, vai oler mal. Então era impossível aproveitar a vasija de azeite, era impossível, era quase impossível. Então se rompia outra vasija nova. E é assim, nós outros estamos hechos para isso, irmão. Deixa Deus não romper, para que haja uma vasija nova, para que haja azeite fresco do Senhor em nossas vidas, porque esse azeite é o que vai iluminar tu casa, vai iluminar na terra de los viventes. Azeite é o que temos que ter em nossas vidas, porque se não há azeite, não vamos alumbrar. A importância do azeite é a unção. A unção é para impactar. Eu falei a última vez, a unção não é para que tu seja ungido. Ai que lindo, ele é ungido. Não, é para impartir, é para impactar gerações. Um crente que não tem unção e não impacta gerações é um crente que não tem azeite, está rancio, não serve. Não serve. Quantos já escutei clientes, já escutei muitos testemunhos de pessoas que eram fiéis dentro da casa de papai, mas dentro de sua casa destroçava seu lar. Seus filhos não tiveram. E quantas vezes os seus filhos dão testemunhos? Meus padres são uma coisa aí quando estão dentro do templo, mas em minha casa não é assim. Irmão, vasijas llenas de azeite. O que é azeite? O que é unção? Um lar onde há oração, onde há palavra, mano, onde há palavras. É isso que devemos que ter. O azeite não se compra em público, mas se compra em um secreto. Em um secreto. Eu escutei uma palavra em la honra de pastor Norberto que estremeceu minha alma. Luís disse assim: graças, Padre, por nos fazer ser humanos funcionais. Uau! É isso que um padre tem que escutar. Que honra um padre escutar isto. Graças por nos fazer ser humanos funcionais, porque há seres humanos que não são funcionais. Há seres humanos, irmão, que estão na terra do vivente, cheio de amargura,
Não funciona, não flui na casa do Senhor, porque falta azeite, porque nem no secreto não há um compromisso com o Senhor. Tem cuidado, porque muitas vezes nós se desviamos da verdade dentro da casa de papá. Dentro da casa de papá. Agora, essa mulher tem os 2 filhos que serão servidos como escravos. Quem vai sustentar essa mulher? Quem vai cuidar desta mulher? Mas essa mulher não se queda calhada. Entenda uma coisa, não se calhe. Não se calhe. Está passando por luta, está passando por dificuldade. Busca o profeta. Busca alguém lleno da presença do Senhor. Busca os seus pastores, busca os seus líderes, que vão te orientar e vão perguntar-te o que tu tem em tua casa. Busca. Por quê? Irmão, quando esse homem, ele fazia parte de um grupo de profetas, o que morreu. Porque quando a profecia se acaba dentro de nosso lar, se tornamos escravos. Se dentro de nosso lar não há profecia, se tornamos escravos. Nós estamos aqui, todos que estamos aqui estão barro na profecia. Se tu estás aqui, porque tu está barro na profecia. Tu está aqui esperando quem? O Messias. Essa é uma profecia. Esperando o Messias vir. Eu estou barro na profecia. Eu venho para a igreja porque eu estou barro na profecia. Eu estou esperando o Messias, que disse: eu me vou e volverei para buscar ustedes. E eu quero estar na casa de papá. Eu quero estar no centro da vontade do Senhor. E é aqui aonde nós estamos reunidos, aonde buscamos juntamente a presença do Senhor. Estamos barro profecia. Escute-me, quando eu estou passando por muitas lutas e veio que estou me quedando rancio, eu me acordo das profecias. Eu me acordo das palavras do Senhor que foram declaradas através de profetas em minha vida. E isso me faz ativar de novo e dizer-te: meu Redentor vive. E eu sei que passarei por esse momento e alabarando ao Senhor e glorificando ao Senhor. Busca um profeta. Não se quede calhado, não se quede rancio, não se quede amargurado. Vá buscar. Eu estou passando por luta, estou passando por dificuldade. Claro, mas sim, eu fui falar ao profeta que meu marido me derrou em uma deuda tão enorme. Vou degrenir a imagem dele. Ai que clamar ao cielo. Aquela mulher foi clamar a um profeta porque senão ela ia perder todo ela ia perder. E aí ela clama ao profeta, e o profeta disse: o que tu tens? O que tu tens? Eu tenho um pouquinho de azeite. E se há um pouco de azeite, se ainda há esse pouquinho de azeite, o Senhor multiplica. Porque o Senhor disse: busca vasilhas. Se há um pouquinho de azeite, busca vasilhas. Escute-me, que sua vizinhança, que as pessoas que tu tens em comunhão, que tu caminas, tenham vasilhas. Não caminam com pessoas que não têm vasilhas para deixar para ti. Por quê? Porque aquela mulher buscou, não é somente isto. Entendam uma coisa: as vasilhas que elas foram buscar não eram vasilhas rotas. A vizinhança tinha vasilhas e não eram rotas. Tinham vasilhas e não estavam contaminadas, porque não poderia entregar para ela vasilhas contaminadas para verter azeite novo. Então, esteja num lugar, esteja na casa de papá, esteja ao lado de pessoas que têm vasilhas, pessoas que sempre estão preparadas com vasilhas para ser vertido o azeite do Senhor. Ela buscou tanto de vasilhas até que a vizinhança toda já não tinha mais vasilhas. E aí o azeite foi multiplicado. Clamar ao profeta, buscar ao Senhor, buscar a liderança. A Bíblia diz em Mateus 6,6: entra em sua habitação, ora tu Padre que está em secreto, e tu Padre que escute em secreto te recompensará em público. Aí onde está o azeite? O azeite, irmão, sabe o que passa, irmão? Que estamos vivendo uma geração de carros novos de bois. Vou dizer assim, uma geração de carro novo de boi. Vou te explicar o que é esse carro novo de boi. Quem se acorda quando a arca da aliança se perde nas mãos dos filisteus? Aí Davi vai buscar a arca da aliança
e não consulta a palavra de Deus. E sabe o que faz? Construímos um carro novo depois e ponemos arriba a presença de Deus para atrair aonde? Está bem, a atitude até que estava bem. Queria trair a arca de Deus à nação de Israel e volver a adorar ao Senhor, porque a arca representava a presença de Deus, mas a forma não era a correta. A gente que está correndo atajos querem a bendição de Deus, mas querem levar a presença de Deus, sabe como? Em carros. A responsabilidade que é para estar sobre os seus ombros, Ele quer poner arriba de um carro. A responsabilidade que Deus te deu não é para que tu otorgue a uma outra pessoa ou otorgue a um carro para que te leve. Sabe por que às vezes a igreja se queda saturada, os líderes se quedam saturados? Porque nós ponemos a responsabilidade, às vezes, que é nossa em outras pessoas, sendo que a responsabilidade é nossa, de levar a presença de Deus, porque a presença de Deus tem que levar sobre onde? Sobre os ombros, irmão. Não quero sacrifício, é demasiado. É sobre nossos ombros que tem que estar na presença de Deus. Aí queremos atarros, é mais fácil, é mais cômodo que outra pessoa ore por mim. É claro que é mais cômodo. Eu digo o culto que ministrei, que a irmã toda vez que me encontrava dizia: irmão, ore por mim, irmão, ore por mim. Há 3 meses que às 6 da manhã nós outros na igreja, na cidade de Leida, despertava para orar, de las 6 às 7, 3 meses. E em 3 meses essa mulher dizia: ei, ore por mim, ore por mim. E um dia disse: não, irmã, todo dia temos oração, de las 6 às 7 da manhã. Vamos comigo? Vamos orar, olha, mira. E ela estava mais cerca da igreja do que eu. E quando eu digo para ela: não, às 6 da manhã, é mais fácil trasladar a responsabilidade a um do que orar e buscar azeite. Essa é a geração que estamos, uma geração assim, que não é azeite, que não busca a presença do Senhor, que não quer sacrifício. Mas o carro é novo. O carro é novo. E a excusa é que o carro é novo, mas a forma é incorreta. O Senhor quer nossas rodilhas em no suelo, clamando a Ele. Deus quer escutar tua voz. Não, Deus escuta a voz do seu líder, lindo, claro que escuta, mas Deus quer escutar tua voz. Deixa de ser dependente espiritual. Deixa. Tu está criando Deus da espiritual dentro de tua casa. Aí seus filhos irão a ser escravos porque tu está criando Deus da espiritual. O que é responsabilidade tua, tu está derrando. E um dia vai tocar na porta o credor dizendo: ele, por não ter dentro de tua casa um altar, não ter uma vasilha dentro de azeite, eu venho buscar-te. E sabe quem vai pagar o pato de tua mal administração como hijo de Deus em la casa de papá, de não ter intimidade? São seus filhos, a geração que vem depois. É aquela geração que eu conheci quando estavam na casa de recuperação de drogado, porque vivi uma temporada que me roubaram aqui em Espanha e eu tive que viver ali. Tremendo que eu já passei nesta Espanha só para crescimento espiritual. Ai, Deus meu, Deus me ha trabalhado muito em minha vida aqui, hein? Santo Deus, se eu estou aqui, irmão, é pela misericórdia de Deus, porque, Santo Deus, o que eu já afrontei nesta vida, vivendo as experiências assim, imagina-te, eu vi aquela gente toda ali, se recuperando da droga, e quando eles falavam o que eles viviam, eu dizia: uau, um lar totalmente destruído, por falta de ter intimidade com o papá, estar em o secreto. E sabe o que passa? Que a geração que estamos vivendo os dias de hoje está assim, infelizmente. Eu sei que essa palavra está confrontando, porque me confrontou também. Vivo 2 dias sem dormir. Já quitei versículo, já tirei versículo, e o Senhor disse: é esta. O que passa com a geração de hoje? Que já não está impactando mais. A gente já não tem aquele anelo, aquele desejo de vir à casa de papá, porque às vezes contempla a nossa vida e diz: ui, não serve como exemplo. É forte.
porque eu não queria me converter crente, não queria saber de igreja, porque eu via meu vizinho ao lado, que corria lá, a mulher colocava em la bici, quem sabe no Brasil a bici Monarca, sei não? Não, pastor Gomes? Sim, corria lá a mulher aos dias de domingo, colocava atrás, e caráter de crente, vestimenta de crente, e ia para lá a igreja. Mas eu era vizinho dele, eu conhecia seus pecados. Eu não era Deus, mas eu conhecia seus pecados. Durante a semana ele peleava com a mulher e golpeava a mulher. La nevera era hundida para dentro, porque ele pegava na cabeça dela a mulher e assim, em la nevera, e depois ia para a igreja como se nada tivesse passado. Eu cresci vendo essa situação e disse: não vou me converter. Eu me converti porque Deus me trouxe aqui, me pôs eu na terra, em um pueblo de Trempe, de onde não tinha por onde eu ir. Era montanha, não tinha coche, não tinha condições de sair, e encontrei um grupo de loucos que amavam a Deus, e ali aprendi o evangelho de Cristo. Entende uma coisa, irmão? Essa é a geração que estamos vivendo, porque a igreja ultimamente não tem o impacto que tinha a igreja primitiva, porque muitas vezes está faltando azeite. E não é às vezes no púlpito, é dentro de tua casa, dentro do teu hogar. Está rancio, vive rancio, porque se acabou, rompe a vasija e seja renovado de novo. Pede outra vasija ao Senhor que Ele te dará. Oh, llena, porque o valor não está em la vasija, mas no que é derramado em nossas vidas, o azeite do Senhor. Não vivemos para mostrar. Se pode servir a Deus e viver em deuda espiritual. O homem morreu com deudas. As deudas trouxeram a escravitude. Quando o padre não paga suas deudas espiritual com Deus, os filhos pagam o preço. Quando nós outros, que somos responsáveis, não pagamos, nossos filhos que pagam. Essa geração, porque estamos vivendo uma geração de juventude que buscam os sistemas mundanos, mas não buscam a presença de Deus, porque seus padres não ensinaram a adorar a Deus. A nação de Israel, entenda isso, irmão, é o princípio, a responsabilidade era dos padres passar de geração em geração a palavra de Deus, ensinar quem era o Deus de Israel. Entenda isto. Quando a nação de Israel vai entrar na terra prometida, que a tribo de Ruben, de Gade, que estava à orilla do rio Jordão, disseram a Moisés: Moisés, esta terra que está ao lado do rio Jordão é planície, e está boa para nós outros que temos ganado, que temos muitas ovelhas. Nós não queremos atravessar o rio Jordão, está bem aqui para nós outros. E Moisés mira aquelas tribos, 2 tribos, e disse: em sério? Eu vi com Moisés como um líder que afrontando essas circunstâncias, dizendo: em sério? Quer dizer que seus irmãos vão batalhar, seus irmãos vão conquistar a terra, porque a terra aún não está conquistada, e vocês se quedarão aqui ao lado, contemplando a nossa batalha? Ei, tem cuidado, o pecado vos alcançará. Eles volveram e disseram na reunião, a tribo essas, volveram e disseram: Moisés, nós iremos com vocês conquistar a terra, porém não queremos nada desta terra. Nós construiremos casas manjadas para deixar nossos animais, casas fortificadas, deixaremos aqui para nós, e deixaremos nossos filhos aqui. Mas os homens fortes irão contigo a la peleia para conquistar. Tu crees que conquistar a terra de um dia para o outro? Não foram, tardaram anos para finalizar a conquista, para derribar todos os gigantes que havia. E sabe o que passou? Os filhos foram cresceram sem uma paternidade. Cresceram porque o que estava ao redor deles eram outras tribos. Se mesclaram com as outras tribos e perderam a origem espiritual. Me entende o valor de uma paternidade? Entende o valor de ter em tua casa um altar, um azeite? Eles perderam a origem espiritual. Quando eles volveram, os seus filhos já tinham mesclado com as outras nações, porque os seus filhos não conheceram o Deus de Israel, não conheceram o Deus que abriu o mar rojo, não conheceram o Deus que fez milagros, porque faltou orientação espiritual, deuda espiritual.
E assim está. A palavra do Senhor diz como Josué disse, 24:15: e eu e minha casa serviremos a Jeová. Donde há um altar, não entra escravitude. Donde não há liderazgo espiritual, o inimigo cobra interesse. Donde não há um altar espiritual, o inimigo cobra interesse. E essa é a geração que estamos vivendo hoje. Uma geração de jovens, uma geração perdida, uma geração que não tem ganas de cultuar ao Senhor. Às vezes não tem ganas, porque o que falhou? Deus falhou? Deus não falha. Faltou o altar em casa. A viúva tinha azeite, pero em uma medida mínima. Isso indica houve um tempo de azeite, houve um tempo de unção, pero não sostuvo. Não que não tinha, deixou faltar, deixou de ir para o secreto, deixou de buscar a presença de Deus. Correu a responsabilidade que era dele, depois um carro de boi. Aí está. Não que não tinha. Deixou de buscar, deixou de clamar. A unção que não se renova se agota. E eu não posso viver da unção passada, irmão. Eu não posso viver daquele momento que vivia na igreja pequena. Passou. Você não pode viver das coisas do passado. É cada dia, aunque esse corpo carnal se vai se desgastando. Diz que nós temos que renovar espiritualmente. Como? Cada dia, intimidade com o papá. Por isso Deus usa a viúva para restaurar o que o homem descuidou. Deus não avergonça o homem morto. Ele não avergonça o homem morto, pero revela um princípio. E o azeite volve a fluir. O azeite volve a fluir quando há obediência, quando há fé, quando há dependência total. O milagre não ocorreu em púlpito, ocorreu na casa. Foi em la casa, porta cerrada. Que disse o profeta? Entra em sua casa, cierra a porta, porque é no secreto que Deus te levanta, irmão. Se tu estás aqui hoje, porque você está no secreto. Se alguém vem aqui hoje, é porque está no secreto. Porque se não há intimidade no secreto, não há unção de Deus, não há azeite. Estamos se tornando, a geração essa está se tornando uma montanha de vasilhas rotas. E para não oler mal, sabe o que estamos fazendo? Encobrindo. Para não oler mal, às vezes estamos assim como os romanos, para não oler mal essa vasilha que já está rota. Echamos cal, echamos terra, ocultando. Mas os credores vêm para buscar o mais precioso tuyo, que é sua família. Não deixe perder sua família. Pela misericórdia de Deus, entre em sua habitação e volve a buscar ao Senhor com desejo, com paixão, com anelo. Porque há uma geração que necessita conhecer a Deus de Israel, e tu eres portador da graça. A Bíblia diz que nos chamou para ser portador da presença de Deus. Não deixe essa geração perder-se para um mundo que está contaminado e viciado com as coisas mundanas, com os sistemas mundanos. É necessário Deus nos levantar cada dia. Essa geração, o azeite não se mantém em um altar, mas sim, não é um altar mas no público, sim, se renova em o secreto. Renueva, restaura o azeite. Restauramos o azeite, buscamos a face do Senhor. Não deixa acabar a profecia dentro de tua casa, porque se acabar a profecia, o inimigo vem cobrar a deuda. Se vem.
Mas aquela mulher buscou em o momento correto, na hora correta, e um homem de Deus. Ponga-te de pé. Volvemos a Deus com todo, não com palavra vazia, senão com ação, com sacrifício, com obediência. Abandonamos as rotinas religiosas e volvemos ao fogo em o secreto. Não vivemos de rotinas religiosas, mas de fogo da presença de Deus em o secreto. Aonde estão os dones? Aonde estão as palavras proféticas? É necessário volver o profético. Quando venga a tu casa com obediência, fé llenará vazias até que sobrem. Restauração financeira, restauração espiritual, restauração dos filhos e da família. Se a igreja do Senhor não está avançando em la tierra de los vivientes, é porque está faltando azeite e unção do Senhor para nossas vidas. Porque a igreja primitiva era tão llena de azeite da presença do Senhor, que cresceu de uma tal maneira que expandiu, porque havia palavra, havia entrega, havia renúncia, expandiu. E hoje não conseguimos nem enganar o nosso vizinho e nem aqueles que trabalham com nós outros. Falta azeite. Mas o Senhor está aqui. A árvore de olivo não está faltando. Não falta. Cada árvore de olivo dá 10 litros de azeite. Sabe de onde Jesus foi sepultado, onde Jesus foi orar, no Monte de Oliveira? Aqueles olivos produzem até hoje. Nunca te faltará azeite. Nunca. Falta secreto. Falta intimidade com o papai. Azeite? Jamais faltará. Se há 2000 anos atrás, as árvores que estão produzindo, diz que a árvore de azeite, a oliveira, ela pode até cortar, ela pode até secar, mas nasce de novo. E a genética é ela mesma. Entende? Que nunca vai faltar azeite. É tempo de impactar. E a única maneira de impactar não é sendo cliente de silhas, mas cliente de secreto. A única maneira de expandir o reino de Deus em a terra de los vivientes é que tu volve ao primeiro amor. O primeiro amor que tu se lançava nos braços de papai sem reserva. O primeiro amor que tu orava e o céu se abria. O primeiro amor é o que necessitamos em la casa de papai. Volver a isso. Sabe quando tu aceitaste o Senhor como o único verdadeiro e suficiente Salvador de tua vida, e tu andava pela Cálice caminhando, orando em língua, clamando ao Senhor, e em todo lugar que tu passava, tu via uma oportunidade de anunciar o Evangelho de Cristo. Tu andava tão conectado com o Senhor, que tu via uma pessoa e dizia: ei, para um momento, deixa eu falar contigo. O Senhor diz assim, assim, assim. Ei, quem está lleno do azeite tem profecia para entregar. Quem está lleno da presença do Senhor, quem não deixa estar rancio. Sabe o que passa, irmãos? Porque estamos nos quedando rancio. Rompe esta vasilha, já não serve mais. Pede outra, busca os vizinhos, diz: me dá vasilha. Tu tens vasilha? Sim que tenho. Ele te dará uma vasilha e tu generará de azeite. Busca se o pastor diz: pastor, estou rancio, pode me dar uma vasilha, porque necessito de azeite. Tenho certeza que meu pastor atenderá uma vasilha para ti. Tenho certeza que meu pastor atenderá uma vasilha para ti. Ei, tu está ao lado de irmãos que têm vasilhas. Não se queda com essa vasilha rância. Já não serve mais. Deus está dizendo: é uma nova temporada. É uma nova temporada em uns pequenos grupos. É uma nova temporada em nossas vidas. Derramos a vasilha. Porque vinimos aqui aos domingos, aos jueves, aos pequenos grupos. E sabe o que estamos fazendo? Correndo um azeite precioso.
ponendo nesta vasija que já está rância. Ela entra aí dentro, sim, mas vai oler mal, porque já não serve mais. Vivemos em uma dependência espiritual, vivemos em uma deuda espiritual tão grande, por falta de buscarmos vasijas limpas. Senhor, eu oro nesta noite, Pai. Eu cheguei até aqui, Senhor, com muitas lutas em minha mente. Só Deus sabe a batalha de la mente que tive para ministrar esta palavra, Senhor. Mas eu entrego à sua igreja a palavra, aquilo que o Senhor tocou em minha vida. Padre, que sua igreja possa entender e compreender que o crescimento espiritual só vendrá quando nós deixarmos de ser rancio, quando nós corremos vasijas novas, Padre eterno. Queremos pagar as deudas, Padre. Se há alguma deuda, Senhor, que eu contraí por minha falta de obediência, se há alguma deuda que eu contraí, Senhor, Padre, por falta de escutar em o secreto a vontade do Senhor para minha vida, eu nesta noite quero fazer uma aliança contigo. Eu quero volver a meu secreto, porque em o secreto eu escuto tua voz. Em o secreto minhas angústias, minha mente desordenada ou minha mentalidade, Senhor, Padre, contaminada, são transformadas. É no secreto. É no secreto que Deus nos renova. É no secreto que tu escutas a direção de Deus. É no secreto que Ele derrama azeite novo, unção de Deus para impartir. Volvemos ao secreto, porque minha família depende disso, nossa família depende disso, a família catedral depende disso. Em o secreto com o papá, porque em o secreto se tornamos pessoas melhores. Em o secreto abraçamos aqueles que nos heriu. Em o secreto sabemos perdonar. Em o secreto nos sentimos livres da escravitude. Já não sou escravo mais do pecado. Livre sou. Livre sou. É no secreto que tu pode dizer, Senhor, eu levo sobre meu corpo as marcas de Cristo Jesus. É no secreto, porque há lares, Senhor, que não funcionam, que não fluem, que não caminham em obediência, porque falta secreto, falta altar, falta vasijas novas, falta azeite, falta unção, falta caráter, falta determinação, falta Deus. E se falta Deus, falta tudo. Se não é Deus, tu não lograrás amar. Senhor, eu entrego tua palavra, papá, à tua igreja. Oh Deus de Israel, oh Deus de minha vida, graças pela oportunidade, Senhor. Graças por me transmitir esta palavra, Senhor. Eu aprendi muito com esta palavra, porque o primeiro a ser confrontado foi eu, em meu secreto. Foi eu quando eu estava estudando que cada palavra era como um golpe em minha face. E eu dizia, Senhor, eu quero mais de Ti. Perdona se eu deixei faltar azeite. Perdona se eu me quedei ranço esse ano. Perdona-me, perdoa-me, porque ao estar ranço eu golpeei. Ao estar ranço eu golpeei pessoas. Ao estar ranço, Senhor, a paz eterna, eu andei amargado. Mas eu venho delante de Ti dizendo-te, dai-me da unção, dai-me do azeite, porque minha geração vai fluir em tua presença. Aqueles que estiverem, Senhor, barro minha liderança, papá, aquilo que tu me otorgou, eu quero dar o melhor. Eu quero dar, Senhor, o azeite puro, o azeite sem estar contaminado, Senhor. Mas o azeite, Senhor, que vai sanar os deudas, que vai pagar os deudas. Receba hoje esse azeite da parte do Senhor. Paga as deudas espirituais. Busca ao Senhor e ao
para pagar essas deudas. Não se quede devendo. Seja ser humanos funcionais. Para isso que Deus te chamou. Graças, pastor, pela oportunidade. E aqui está a palavra de hoje. Está entregue. O que tu vai fazer com ela eu não sei. E eu sei que a mim eu sei o que vou fazer. Eu não sei. Dá-me vasilha, pastor. Dá-me vasilha, que eu quero mais. Dá-me vasilha. Eu sei que tu tem vasilha. Eu sei que tu tem vasilha para oferecer para os seus filhos. Dá-me vasilha. Eu quero buscar vasilhas. Eu quero llenar a minha casa de azeite. Eu quero llenar a minha casa de presente. Será teu azeite que eu verá que eu vou viver o resto da vida em uma presença de Deus.